Wellington Barros tem informação? Pois não, Barros. Pitola, informação do Estadão, publicada hoje, que o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, ignorou um alerta do próprio órgão que apontou o sindicato do irmão do presidente Lula como um dos principais envolvidos em suspeitas de descontos associativos ilegais a aposentados. Procurada, a AGU afirmou que o documento em questão, fruto de uma fiscalização em uma de suas equipes com 63 procuradores da região sul, não tinha objetivo identificar fraudes e não levantou elementos suficientes para a providência. Disse ainda que atuou tecnicamente com base em critério aplicado a partir de apurações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, o Sindinap, aparece em um processo interno da AGU de 2024 que listou 9 principais entidades com aumento significativo de reclamações judiciais sobre descontos não autorizados. O sindicato tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão de Lula. Esse processo reunia informações para que, caso comprovadas as irregularidades na inclusão dos descontos, fosse realizado o cancelamento dos convênios com o Instituto Nacional da Seguridade Social, o INSS. Os documentos afirmam textualmente que essas informações serviram para encaminhamento de pedido de providências junto à autarquia previdenciária para dar início ao procedimento de averiguação de indícios de irregularidades e instauração de processo administrativo de cancelamento dos convênios. A observação foi feita em abril do ano passado e, ao pedir à Justiça, em 8 de maio de 2025, o bloqueio de bens de entidades suspeitas de fraudar aposentados, Messias não levou em conta esses achados da AGU e deixou de fora 6 das 9 entidades mencionadas no levantamento da instituição. A medida, que pretendia bloquear 2,5 bilhões de reais em bens, foi anunciada pelo ministro após a primeira fase da operação sem desconto da Polícia Federal no mês anterior. Jorge Messias é hoje o mais cotado para ser indicado por Lula à vaga do Supremo Tribunal Federal, aberta com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Muito bem. Barroso, obrigado pela informação. Antes de passar a palavra a Cláudio Cofani, é importante a gente fazer uma contextualização. Tem várias coisas para a gente olhar aí, né? Primeira delas, existe uma guerra hoje dentro do Senado para saber quem é o indicado. Se é Messias, o garoto de recado, ou se é Pacheco, o capacho do Moraes. Então, ou seja, a gente tá... É o sujo mal lavado, sabe, cara, desculpa o termo, fezes e cocô, você tem ali, né, as opções são as melhores. Como você já pode perceber, a gente tá ferrado e mal pago ainda, né? Para ser elegante, ferrado e mal pago. Essa é a real. Então a gente precisa estar de olho na imprensa que pode estar defendendo os interesses de Alcolumbre. Não se esqueça, no meio disso tudo, tem um Alcolumbre que quer Rodrigo Pacheco. Mas porque ontem a gente tratou desse assunto aqui, aí o Estadão dá uma queimadinha no Messias. Nesse Brasil, onde a imprensa não é mais aquela imprensa que você imaginou que nós, né, tivéssemos o Brasil, é uma imprensa vendida, uma imprensa patrocinada, tem disso também, viu? Tem uma ligaçãozinha de quem provavelmente já pode ter ajudado o jornalista ou veículo de comunicação e fala assim, ô, amigão, tô precisando de uma ajuda aí, tô precisando dar uma fortalecida na campanha do Pacheco e dar uma ferradinha no Messias, você pode me ajudar? Vou pôr uma matéria aqui, lembrando do INSS lá atrás, o problema que ele... Enfim, a gente tem que estar atento a isso. Porque nesse Brasil de hoje, nesse modelo, nesse formato, a imprensa serve para isso também. Também, tá? Olha, o Estadão agora está detonando o Messias. Está detonando o Messias, sobra pro Pacheco. Você entendeu? Então a gente não pode perder isso do radar. A gente tem que estar de olho, é sempre assim, ó, vou ler o Estadão. Né? Se você tiver estômago para isso, seu cachorro ainda não sujou o jornal, você pega o jornal e vai ler o Estadão. Beleza. Cachorro, dá licença. Passa. Aí você pega o jornal e vai ler o Estadão. Aí, né, isso não sujou ali ainda o jornal. Aí tem cachorro rejeitando, hein? Tem cachorro que não quer mais o Estadão, Folha. Eu não vou sujar minha patinha, não, hein? Tem cachorro que não quer mais, não. Bom, mas vamos lá. Você tem que ler sabendo o que eles querem de você. O que eles querem que eu pense? É importante que você olhe isso.
Beleza? Beleza. Então, primeiro ponto. Segundo ponto que eu entendo que é importante a gente olhar para o Messias, que é uma característica que inclusive faz dele o preferido de Lula. Ele é coerente e persistente. Por mais que esteja defendendo um bandido, né? Uma turma né, que a gente passa longe do que eu defendo de princípio e de valor, ele se diz um evangélico que defende que é a favor do aborto. Eu não consigo, essa conta não fecha muito para mim, né? O Messias é o evangélico, é o terrivelmente evangélico do Lula. Como o André Mendonça agora diz apoiar Messias, acredite se quiser, porque são evangélicos. Para mim essa conta não fecha, né? Um evangélico ter como principal líder político quem defende droga, aborto, destruição da família, da pátria. Que evangélico é esse? É de Araque. É de Araque. É Xing Ling esse evangélico aí, né? Porque, veja, a partir do momento que alguém tem Deus no coração, defende princípios e valores, não é possível que tenha como líder político quem defende o contrário. Contra a vida, a favor da droga, destrói a família. Espera um pouquinho, como é que eu vou ter de líder um homem que é contra tudo aquilo que minha igreja defende? Então acho que é um evangélico de Araque. Mas enfim, vamos lá. Ele é coerente. Não podemos negar. O Messias, o garoto de recado, ele é de fato coerente. Tanto é que, não viu indícios, fez de conta que não viu, Frei Chico, fez de conta que não viu os problemas. Virou de costas, deixou de ver, mas manteve o que eles entendem que é fundamental, inclusive para essa turma que não anda no melhor caminho, que é a coerência, a lealdade. Tá? Então, 2 pontos fundamentais dessa notícia. Primeiro, o que o Estadão está querendo? Pacheco? Segundo, Messias é coerente mesmo, né? Defende Lula até o fim. E, por tabela, Frei Chico e essa turma toda. De volta das férias, Cláudio Cofari, meu professor e doutor Cláudio Cofari. Cláudio, seja bem-vindo. Bom tê-lo por aqui, falando sobre Messias, o preferido de Lula. Não é por menos, né? Bom dia, Alexandre Bitolo. Bom dia aos colegas de estúdio, a toda a audiência da Auriverdes no Brasil e no mundo todo. Voltando aí de um período de férias, mas acompanhando o Brasil de longe, assistindo vocês e a Auriverde o tempo todo. O Brasil continua sendo o Brasil que o Lula / STF estão controlando. A grande disputa entre Rodrigo Pacheco e Jorge Messias, lembrando que a gente aqui na Auriverde cantou a bola lá em 2022 para 2023, quando a gente discutia por que o Rodrigo Pacheco se dedicava tanto a destruir a própria carreira política dele para defender o STF. E a gente analisando aqui falou, só tem uma coisa acima de ser senador, para alguém que é um advogado com longa trajetória, que foi presidente da OAB no estado de Minas Gerais, que é o caso do Rodrigo Pacheco, só pode ser entregar tudo isso, defender o STF, porque não sabe que não vai mais ser candidato no futuro. Então só tem um lugar para ele, ser membro do STF. E em Brasília, o esquema funciona assim. É uma mão lava a outra, mas é uma mão suja, de botar muita lama na mão, para não dizer outra palavra, lavando a outra mão suja, todos sujos. E o Rodrigo Pacheco deu o preço dele. Eu apoio e defendo o STF, mas eu quero ser um STF. Nada é mais poderoso atualmente na República Brasileira do que ser um ministro do STF. Como eu sempre falo, um cargo de confiança vitalício para advogados e políticos. Então, nós temos que Rodrigo Pacheco é advogado, Messias também é advogado. Um vira senador, o outro vira AGU, que é um cargo indicado também de confiança pelo presidente da República. E assim, os dois advogados de confiança querem, mas tem uma disputa. O STF tem uma preferência parte do STF tem preferência pelo Pacheco. Sabe que ele é calmo, tranquilo, cordato e dá para negociar politicamente. Outro lado, prefere o Messias. Por quê? Porque o Messias é igual o Zanin. O Messias não tem palavra alguma, a não ser obediência à linha do PT / Lula.
É igual o Toffoli, eles têm um dever, uma dívida, e eles vão pagar essa dívida. Não existe lei, não existe Constituição, não existe devido processo legal, não existe nada de que alguém que tenha conhecimento jurídico e vergonha na cara deva seguir para eles. Eles não seguem mais a Constituição. O que a primeira turma do STF, junto com parte do plenário do STF, está fazendo há anos, é rasgar e destruir a Constituição. É o poder deles. Então, um lado do STF que é o Messias, que é o PT tentando controlar o Brasil por mais 20 anos. Outro lado que é o Pacheco, que politicamente é mais maleável para isso. E eu vou lembrar sempre, nós vamos eleger a maioria de senadores o ano que vem, nós vamos fazer uma emenda constitucional, vamos acabar com o período de vitalicidade dos ministros, vai ter mandato de 8 anos, 9 anos, e vamos tirar todo esse bando de político da STF e vamos votar por gente que é da área do direito e não da política. Política não faz direito, política faz política.